Amados, graça e paz no Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar vocês hoje a refletirmos sobre a verdadeira grandeza do ser humano em seu relacionamento com Deus e com o semelhante. Amados em Cristo, Jesus é o Filho de Deus, o Cristo prometido, o próprio Deus encarnado, o dono de tudo que há no mundo. Todas as coisas subsistem nele e foram criadas por ele, pois ele é antes de todas as coisas. Além de possuir tudo, ele também sabe de todas as coisas e está presente em qualquer lugar. Ele, na condição de homem, nos deixou exemplo de grandeza. E diz o apóstolo Paulo em Filipenses 2, versículos 6 a 7. Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. Agora, a propósito de invocarmos o nosso Deus triuno, a Johnny nos traz um cântico. Ao Trino Deus onipotente, Pai, Filho, nosso Redentor, renda-nos glória eternamente, bem como ao Santo Ensinador. No seu temor convém viver e ante ti comparecer. Amados em Cristo, o modo de viver e agir de Jesus nos deve ser de exemplo. Quando almejamos um relacionamento perfeito com Deus e adequado com o nosso semelhante, porque em Jesus, na condição de homem, encontramos a verdadeira grandeza humana, conforme a imagem de Deus, da qual Davi fala no Salmo 8, versículos 3 a 5, dizendo: quando olho para o céu que tu criaste, para a lua e para as estrelas que puseste nos seus lugares, que é um simples ser humano para que penses nele, que é um ser mortal para que te preocupes com ele. No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo e lhe deste a glória e a honra de um rei. Jesus Cristo, amados, mesmo sendo o próprio Deus encarnado, sofreu afrontas, especialmente pelos fariseus. Isso se manifesta de modo muito especial no fato narrado em João, capítulo 8, desde os versículos 48. E ali Jesus mostra a sua grandeza com as seguintes afirmações: respeito o meu Pai, mas vocês me desrespeitam. Não procuro conseguir elogios para mim mesmo, mas existe alguém que procura consegui-los para mim, e ele é o juiz. Se eu elogiasse a mim mesmo, os meus elogios não valeriam nada. Quem me elogia é meu Pai, o mesmo que vocês dizem que é o Deus de vocês. Vocês nunca conheceram a Deus, mas eu o conheço. E se eu disser que não o conheço, serei mentiroso para vocês. Mas eu o conheço e obedeço ao que ele manda. Abraão, o pai de vocês, ficou alegre ao ver o tempo da minha vinda. Ele viu esse tempo e ficou feliz.
Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Antes de Abraão nascer, eu sou. Então ali Jesus, com o espírito humilde, mas também firme, assim se manifestou diante dos que o acusavam. Amados, agora também observamos a grandeza de Abraão no seu relacionamento com Deus, quando está em oração por Sodoma e Gomorra. E ele assim clama: perdoa o meu atrevimento de continuar falando contigo, pois tu és o Senhor e eu sou um simples mortal, conforme Gênesis 18, 27. Também podemos observar a Isaías, que mostra a sua grandeza em seu relacionamento para com Deus, quando chamado para ser profeta. Ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Amados, ainda observamos que poucos apóstolos fizeram tanto como Paulo, mas ele se via como o menor dos apóstolos e dizia: nem mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Isso em 1 Coríntios 15, 9. E mostrando a sua grandeza, ainda diz em 1 Coríntios 9, 16: eu não tenho o direito de ficar orgulhoso por anunciar o Evangelho. Afinal de contas, fazer isso é minha obrigação. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. E diante desse entendimento, ele diz para todos, nós ainda hoje em Colossenses 3,12, vocês são o povo de Deus, ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. E assim temos, de uma forma bem resumida, o que realmente é a grandeza que devemos ter diante de Deus e das outras pessoas. Jesus é o exemplo máximo de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Jesus, quando esteve aqui na terra em forma humana, ele se autoesvaziou, deixando o uso independente de seus atributos para se comunicar de homem para com homem, tornando-se a própria salvação da humanidade. Ele não se orgulhou de quem é, podemos assim dizer, não subiu à sua cabeça o fato de ser também Deus. Pelo contrário, ele tomou a forma de servo para se comunicar com servos, com pessoas comuns, com conhecedores da palavra, teólogos e religiosos da época, como fariseus, saduceus, escribas, com governadores, imperadores e reis. Sua missão no mundo foi a de servir humildemente em misericórdia, bondade e graça, e não a de ser servido. A realidade é que ele é maior do que um servo, maior que pessoas comuns, maior que um teólogo, maior que um rei ou maior que um imperador, mas mesmo assim Jesus Cristo se fez servo para mostrar às pessoas que a verdadeira grandeza do ser humano em seus relacionamentos é a humildade de espírito e tudo o que então dela procede. Jesus
deixou bem claro onde está a felicidade das pessoas e diz em Mateus 5:3: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amados, diante de Deus não há espaço para o orgulho, altivez de espírito, arrogância, prepotência. Enfim, não haverá espaço para as pessoas que não são humildes de espírito. Haverá espaço somente para as pessoas humildes, e felicidade dos humildes é permanente, será eterna. Cristo tomou a forma de servo para se relacionar humildemente com a humanidade. Vivamos também a verdadeira grandeza nos nossos relacionamentos para com Deus e com o nosso semelhante. Sejamos humildes para perdoar aquele que nos ofendeu, para ir até a pessoa que ofendemos e pedir perdão. A verdadeira grandeza é questão sincera de amor, lealdade a Deus. E aí o que importa é sermos consagrados e fiéis onde Deus quis nos colocar. Jesus manifestou diante de seus discípulos a sua gratidão pela fidelidade deles durante a sua vida, nas circunstâncias difíceis em que foi vivida. O nosso maior cuidado deve ser também de permanecermos leais a Jesus Cristo num mundo hostil para com a sua causa e seus padrões de justiça. Somos simples criaturas de Deus, feitos filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Somos pecaminosos à parte de Cristo, ou seja, quando separados dele. E não há nada em nos gloriar a não ser no Senhor nosso Deus, Criador e mantenedor, Salvador e Redentor, santificador de nossas vidas, a saber, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos agora ainda cantar. Oh, meu Jesus, já te eu não tivesse, esse é o teu sangue por mim não vertesse, jamais sossego, paz e doce calma teria eu na alma. Ao pé da cruz me sinto confortado, liberto estou de culpa e de pecado, em dor e pranto já não me angustio, em ti confio. Em prece humilde venho ter contigo, buscando amparo no teu terno abrigo. És compassivo, meigo e tão paciente, sê-nos clemente. De coração, Jesus, te agradeço.
todos possam repousar na paz do Senhor. E, diante disto, sempre atentos para que em seus relacionamentos sigam o exemplo de Jesus, sendo humildes de espírito. Amém.